Olá, vamos chegando. Mais um dia de live número 4 desse conjunto de lives que vão até terça-feira, porque na quarta-feira nós vamos lançar um e-book gratuito para as mães, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa educação respeitosa com os bebês. Se você ainda não assistiu as 3 primeiras lives, fica o convite, elas estão salvas no IGTV. São lives curtinhas, entre 15 e 20 minutos, em que a gente bate um papo, né, pequenas doses para a gente refletir sobre as nossas atitudes, para que a gente possa dar maior importância para essas vidas que acabam de chegar. Muitas dessas reflexões estão inspiradas na abordagem Pickler, que foi uma abordagem que eu me aprofundei depois de 2016 e mais especificamente nesse período de pandemia, e que despertaram em mim o desejo de compartilhar de forma mais simples e trazer para esse contexto da maternidade alguns pensamentos que ficavam mais reservados para a área da educação. Então, o tema de hoje é falar sobre os momentos de cuidados como momentos de conexão e de vínculo com o seu bebê. A gente vive uma sociedade muito apressada, né? Uma sociedade que o tempo todo precisa de uma distração, né? Não é diferente comigo, me pego muitas vezes também conectada demais ao celular, né? E a esse tipo de redes sociais, e perdendo aquela conexão que a gente fala do olho no olho, né? Nós temos muita dificuldade de encararmos as pessoas olho no olho, né? E nessa sociedade em que a gente tem vivido de distanciamento, a gente precisa priorizar, né? Retomar esses contatos com qualidade. A pele do bebê, ela é na verdade o veículo que ele vai ter as primeiras impressões do mundo, né? A partir dela que ele percebia o meio em que ele estava inserido no ventre da mãe, e é a partir dela que ele vai começar a desenvolver as primeiras sensações de frio, de calor, de aconchego, né? Então a pele é algo extremamente importante ao ser tocado, e por isso que a Amy Pickler ela traz uma preocupação muito grande com a questão do toque, né? Num texto da filha dela, a Ana Tardos, ela fala um pouco sobre como as nossas mãos são reveladoras, como as nossas mãos não conseguem omitir aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente disfarça um sentimento através da nossa voz, a gente não tá muito bem, mas passa uma maquiagem, né? Muda um pouco a fisionomia e tenta encarar a vida de frente. Mas, na verdade, os nossos músculos, a nossa forma de tocar o outro também diz muito sobre a gente. E ela pede para que a gente atente como que a gente está tocando esse bebê, o quanto que é importante, né, que no momento em que a gente vai pegar um bebê no colo, a gente se preocupe com a temperatura das nossas mãos, para a gente não ser agressivo com essa criança, né, e que a gente preste atenção em cada movimento nosso, porque os nossos movimentos podem revelar uma doçura ou eles podem trazer um tensionamento para esse bebê. Se a gente pensa num bebê que acabou de chegar, né, que estava ali livre dentro do ventre da mãe para se mexer, essa experiência do toque ela é muito nova. Então ele precisa realmente, né, que ele seja acolhido, que esse toque se dê com cuidado, né? Quando a gente pega e faz as coisas muito bruscas, a gente começa a criar tensões no bebê. Esse momento de troca de fraldas, de banho, pode acabar não sendo prazeroso para ele. E isso é porque a gente apresentou essa situação de maneira desagradável, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para que nesses momentos de conexão, nesses momentos de cuidado, a gente realmente esteja voltada para essa criança, né? Que os nossos olhos, que a nossa voz realmente deem atenção para aquilo que está acontecendo, para que a gente possa realmente ser esse mediador do mundo, né? Que a gente perceba que é isso,
né? A criança está com a gente e naquele momento a gente precisa dedicar esse tempo para ela, para que ela possa perceber esse mundo com prazer. E aí eu queria trazer um pouquinho para esse diálogo, né, o quanto que é importante a gente pensar em cada uma dessas situações em que o cuidado acontece. Então, por exemplo, essa semana eu tinha colocado um post sobre a troca de fraldas, né? Então, se a gente pensar que a gente vai trocar a fralda do bebê, né, e que é um momento em que a nossa mão vai estar à disposição, a gente precisa estar de corpo inteiro nesse momento. Por que é importante não oferecer brinquedos para o bebê nesse instante? Não se trata de uma receita, mas é a gente trazer a prioridade que naquele momento eu quero observá-lo. Eu quero, na verdade, que ele me olhe nos olhos, né? Porque é um momento que não é um momento de brincadeira, é um momento de cuidado. Eu quero que ele preste atenção no seu próprio corpo, que ele perceba como que eu estou fazendo essa troca. E isso é algo até muito preventivo para que essa criança perceba o toque do outro como algo prazeroso, né? Como algo que lhe faz bem. Para que ela também possa mais à frente comparar com situações que a desagradem, né? Então ela vai criando uma referência de afeto em relação ao toque. E a gente precisa falar muito sobre isso, porque mais à frente a gente quer que as crianças, por exemplo, saibam reconhecer situações de abuso, saibam denunciar, né? Que elas, na verdade, não sejam agressivas com os outros. E a base disso é a gente ter uma relação com o nosso corpo bem feita. E é o adulto que está fazendo essa relação com o corpo da criança. Então a gente precisa entender que esse momento de tocar o outro é um momento de relação, de conexão, que não pode ser invasivo, né? É como se o outro fosse um templo. E eu preciso, na verdade, chegar com profundo respeito para esse corpo, né? Para que esse corpo possa sentir, na verdade, esse acolhimento e para que ele possa ter ali uma régua, né? Uma medida alta do que é ser tocado com respeito, para que ele não se permita menos do que isso, né? A gente, enquanto adulto, acaba muitas vezes negligenciando essa relação com o próprio corpo e tolerando situações desrespeitosas porque a gente não fez uma conexão bem feita, né? Então, assim, na nossa infância, muitas vezes a gente, né, vivenciou situações de agressividade, né? E isso vai sendo amaciado, tornado como algo leve, e aí a nossa unidade de medida fica muito baixa, então a gente aceita qualquer coisa, né? Se a gente quer educar com amor, educar com respeito, a gente precisa elevar esse padrão de qualidade nos cuidados da criança. Em situações como o banho, por exemplo, né, o quanto que é importante a gente se dedicar nesse momento, né, não encher aquela banheira de brinquedos para que a criança possa perceber a relação do corpo dela com a água, a temperatura, né, a relação com a espuma, né, como que os pezinhos dela se mexem, o peso do corpo que fica diferente em contato com a água. Existe já uma série de aprendizados que podem acontecer na hora do banho e que não são necessários que a gente leve mais desafios e mais excessos, como a gente conversou nas outras lives naquele momento, né? Tem momentos que vão ser para brincar, né, para mexer com os bichinhos que fazem barulhinho, com os livros, mas o momento de banho é um momento caracterizado pelo uso do sabonete, da bucha, do shampoo, são esses os elementos que compõem o banho e somente eles já produzem uma série de aprendizados para o bebê. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre o momento do sono, né? Como que a gente pode pensar então em ser respeitoso nesse momento do sono para os bebês, né? Se a gente está pensando nesse momento de constituição de vínculo, né? Muitas vezes o bebê ele pega no sono ali mamando, né? E a gente vê muitas vezes essa desconexão, porque como eu falei, o celular na verdade é algo que nos fica chamando para um outro tipo, né, de conectividade e a gente desconecta de quem está perto.
mas o quanto que é importante que nesse momento de amamentar ou de embalar o bebê no sono, que esses aparelhos realmente estejam desligados, né? Já existem estudos falando do quanto que essa luz é uma luz, na verdade, prejudicial, né, para a produção de melatonina, o quanto que elas, na verdade, nos deixam mais acelerados. Imagine isso para a vida que acaba de chegar, né? E naquele momento, aquele bebê, o que ele quer? Ele quer afeto, ele quer se sentir seguro, né? E nada mais do que vai trazer segurança para ele do que ele tá sentindo esse olho no olho, sentir que ele, ao ser embalado, existe alguém que está zelando por ele. E aí ele pode se entregar para essa experiência do sono, né? Então, muitas vezes, as crianças não se sentem seguras e têm medo de dormir, né? Não querem perder aquele adulto que elas amam porque elas não têm certeza de que ao despertar eles vão estar lá ou se vão despertar, né? Para a criança pequena, o sono, na verdade, são pequenos momentos de morte, de incerteza. Então, ela quer muito ficar conectada com esse mundo presente. E a gente precisa trazer para ela essa segurança, essa tranquilidade, né, de que vamos estar quando elas despertarem, né, e que nós estamos zelando por esse período de relaxamento e que isso é importante para ela. E aí eu queria falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a questão da alimentação, né, que a alimentação, na verdade, ela vai acontecer já num período em que a criança está maior, né, em que ela já está se movimentando. E a gente tem uma tendência muito grande, como falamos ontem nessa questão dos estímulos, de estar colocando essas crianças em suportes, em aparatos que as empresas nos vendem como sendo os melhores para a gente fazer a introdução alimentar do bebê. Mas para os bebês, como a gente dizia, eles precisam se sentir seguros para poder partir para uma conquista nova, né? E um bebê, para se sentir seguro, né, no início, ele ainda precisa do colo. Então, quando a gente quer introduzir um novo alimento para a criança, é muito importante, dentro da nossa rotina, oferecer ainda esse novo alimento no colo. Por quê? Porque ela tem algo familiar e aí ela tem as mãos livres para poder experimentar, oferecer e perceber a reação do adulto nesse momento em que ela explora algo novo, né? Muitas vezes a gente coloca essa criança num cadeirão, por exemplo, começa a oferecer uma colher atrás da outra, né? A criança nem sabe aquilo que ela está degustando, tá tudo ali amacetado, né? E a gente tá ali distraído, oferecendo a colher sem olhar para ela, pensando já no que vai fazer de almoço, preocupado com a sujeira desse processo, né? Então, uma das orientações que a gente tem aprendido na abordagem é que quando a gente traz muito elemento novo para a criança, ela também acaba tendo dificuldades de aceitar esse novo que é a alimentação. Então, se ela tem um cadeirão que é novo, a distância do adulto que é algo novo para ela e ainda um prato de comida para conhecer, acaba sendo muita informação ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes é melhor a gente dar um passo para trás, né? E esperar e oferecer esses elementos gradativamente. Quando ela já vai se sentindo segura, aos pouquinhos a gente vai dando o espaço, né? E é muito importante a gente pensar nessa questão da liberdade de movimentos, né? O momento inicial aí de alimentar-se, né? De introdução alimentar, ele é um momento de descoberta, onde ela precisa ter essa liberdade para se mover, para conhecer, onde as coisas não precisam ser tão enérgicas, de a gente querer já que a criança se sente presa, amarrada e que ela coma um prato em X minutos, né? Senão acaba virando um trauma ao invés de uma introdução alimentar, porque nesse momento inicial da vida ela tem o aporte calórico, né, em outras fontes e esse alimento ele pode ser introduzido bem aos pouquinhos. Então, a gente lembrar também que esse momento em que a gente está apresentando para a criança esse alimento novo é o momento em que a gente está criando uma relação. Ela me percebe e eu a percebo, né? Nesses momentos de cuidados, nós estamos nesse olho no olho, nos entregando para as experiências da vida.
E se a gente faz isso de forma bem feita, essa criança ela vai relacionar esses momentos que são cotidianos, que vão se repetir para o resto das nossas vidas, como experiências matrizes de afeto, né? Queria que vocês fossem contando um pouquinho se vocês têm algum trauma nesse momento dos cuidados, como que é isso para vocês. No meu caso, na introdução alimentar, eu me recordo da minha mãe dizer, né, que eu fui muito difícil de comer. E então, para que eu provasse a papinha salgada, por exemplo, ela me oferecia um pedaço de chocolate, um quadradinho de chocolate, e na hora que eu abria a boca para comer o chocolate, ela enfiava a colher de sopa. E é uma memória, na verdade, de uma pessoa que tentou acertar, né? Mas que a gente sabe que não é o indicado. Eu sou uma pessoa super viciada em doces, adoro um docinho. E são, assim, estratégias porque a gente vem dessa educação que era uma mulher que precisava cumprir metas. Uma mulher que, para ser boa mãe, se levava em conta essa nutrição a qualquer custo, né? Que a criança sadia, a criança que era modelo, era a criança robusta, né? Era a criança do mucilon, da farinha láctea, cheia de dobrinhas, né? Aqueles bebê Johnson. Então, para uma mãe se sentir cumprindo o seu trabalho, ela colocava um peso muito grande nesse processo de alimentação, de que tinha que acontecer a qualquer custo, né? E muitas vezes a relação, a conexão fica prejudicada, né? Porque a gente não está enxergando esse bebê, os limites dele, entendendo que ele está num processo de experiência, de descoberta e que não dá para ser tudo goela abaixo, né? Que os tempos precisam ser respeitados. E aí, a Gabi entrou. Gabi, acabamos de falar sobre introdução alimentar um pouquinho, depois você assiste. Mas se tiver alguma experiência, quiser compartilhar, né, desse momento de alimentação, esse momento de sono, né, coisas que a gente se percebe desconectado. Eu falo que, assim, para mim, ainda é muito difícil, muitas vezes esse momento de fazer dormir, por exemplo, é bem desafiador, porque às vezes leva horas, né, quando a criança não tá ainda muito ligada, e aí eu fico naquela, né, da mulher tarefeira que quer fazer as coisas de qualquer jeito, pensando em que eu preciso compensar o tempo perdido. Ai, meu Deus, eu devia estar fazendo tal coisa, e as redes sociais, e o celular, e ai, será que alguém respondeu tal coisa no WhatsApp, e o e-mail, e a gente quer ficar ligada, né, com a cabeça em 2 lugares. E os filhos precisam dessa pausa, né? A gente tem dado muita importância, né, para essa conexão que é a conexão da mídia. E a gente tem deixado a conexão, na verdade, da presença de lado. Então, eu volto a dizer que é desafiador, que a gente precisa realmente, assim, se policiar. Tem horas que eu falo, ai, dá vontade de malhar esse celular longe, de tentar ver como é que eu ficaria uma semana sem, porque eu percebo que as crianças têm a sede da presença, né? E se nós somos aqueles que estamos apresentando o mundo para elas, a gente só vai conseguir apresentar um mundo de conexão se a gente der o primeiro passo. Se a gente, né, tá o tempo todo, né, deixando de lado, né, não sendo presentes para se conectar com outras coisas, porque não quer dizer que a gente está desconectado, a gente está fazendo escolhas de conexão que não estão levando em consideração a criança, né? Acho que isso é muito importante dizer, que a gente está sempre conectado com algo. A gente é uma anteninha, só que a gente escolhe aonde a gente quer conectar. Então tem horas que eu tô conectada com o trabalho e me desconecto da casa, me desconecto dos filhos, né? E tem momentos em que eu vou falar, não, pera, esse é meu momento de presença, né? E para aquele que acaba de chegar, é fundamental que essa mãe esteja disponível, que essa mãe entenda que ela é a mediação, né, para trazer para essa criança esse mundo bom, esse mundo que acolhe. Então,
que eles precisam de pessoas que, no momento em que vão tocá-las, no momento em que vão vivenciar todas essas experiências de banho, de troca de fraldas, de alimentação, de sono, que elas estejam inteiras, né? Que elas estejam disponíveis, que os seus olhos procurem os olhos da criança, que a gente possa aconchegar, que a gente possa, né, dizer para ela, eu estou aqui. E que as nossas mãos, os nossos gestos revelem que tudo isso é verdade, né? Porque muitas vezes eu tô aqui olhando para a criança, tô aqui, filho, mas eu tô, na verdade, com um movimento super rígido, não relaxei, e eu vou passando essa atenção para essa criança. Eles captam tudo aquilo que a gente sente. Então é muito importante essa verdade, né? Que a nossa voz, que os nossos olhos e que os nossos gestos estejam alinhados e falem a mesma coisa, né? Então que a gente esteja realmente disponível para esses bebês. Gente, era essa a palavrinha dessa tarde. Quero muito agradecer vocês que estiveram com a gente hoje, aqueles que chegaram no finalzinho, a gente vai colocar no IGTV, aí peço a vocês que retomem, que assistam, né, que compartilhem para que essa voz alcance outras mães. A gente segue juntinhos aí até terça-feira, às 18 horas, e na quarta-feira, às 9 da manhã, a gente vai ter uma live super especial com a Paula Prete, que é do Instagram Conexão Materna, e vamos estar lançando aí o e-book gratuito para as mães, trazendo um pouco, então, esses estudos, né, da abordagem Pickler, da educação respeitosa para os bebês, para que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes, para que a gente possa, de forma simplificada, com exemplos aí do meu cotidiano, né, compartilhar com vocês e ver se isso ecoa no coração, tá bom? Um beijo muito grande. Tchau, tchau.